Vamos lá, galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês o básico do Photoshop para vocês já começarem a editar aí as imagenzinhas de vocês. E aqui é importante dizer que, o Photoshop faz uma infinidade de coisas, então vai depender muito do que você for fazer. Então, esse primeiro vídeo vai ser só eu explicando para vocês um pouquinho da interface, como o Photoshop funciona e algumas das ferramentas básicas, para vocês aí sim, a partir do que vocês precisam, conseguirem fazer aí as coisas que vocês querem. Primeira coisa tem dois jeitos da gente começar um projeto aqui no Photoshop. A primeira coisa é a gente criando um arquivo novo. Se a gente clicar aqui em novo arquivo, ele vai dar várias opções e aí vai depender do que a gente quiser fazer. Por exemplo, se eu quiser fazer uma arte para o meu computador, a minha tela, a resolução da minha tela é essa aqui, ó, 2560 por 1440. Se você não faz ideia do que você está fazendo, o mais recomendado é que se você for fazer alguma coisa pro digital, você use uma resolução parecida com essa aqui, ó. O importante é deixar na mesma proporção. Então, a proporção desse daqui é 16:9, teoricamente. E se você não tá entendendo nada disso que eu tô falando, se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer um vídeo explicando o que é resolução, o que é proporção, o que é pixel, todas as coisas mais. Então, se inscreve aqui. Mas enfim, se você não sabe o que tá fazendo e quer fazer uma coisa para computador, na horizontal, para desktop, coloca essa resolução, todas essas configuraçõezinhas aqui e pode apertar para criar e ele vai criar uma página em branco no formato de um monitor de computador tradicional. Porém, o outro jeito da gente abrir um arquivo aqui no Photoshop é só a gente jogar uma imagem, por exemplo. Vamos pegar essa minha fotinha aqui, por exemplo, eu acabei de tirar para fazer uma thumbnail para um outro vídeo. A gente só clica, arrasta e joga e pronto, o Photoshop já abre essa imagem aqui direto pra gente. Então, vamos lá, Photoshop está aberto, aqui na direita, aliás, aqui na esquerda a gente tem as nossas ferramentas, todas essas daqui são as ferramentas do Photoshop, o acesso rápido para elas aqui. Mas como que o Photoshop funciona? O Photoshop funciona num esquema de camadas, então a gente vai sobrepondo camadas uma em cima da outra, para a gente ter o efeito que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou pintar a minha cara aqui. Para eu não fazer isso nessa imagem e eu perder capacidade de editar ela depois, venho aqui embaixo, ó, se a gente der um zoomzinho, minha câmera está na frente, não, pera aí, pronto, agora sim, se a gente vier aqui embaixo, ó, a gente tem essa ferramentinha aqui, esse ícone, que é justamente o ícone que vai criar uma nova camada. Então, se a gente criar uma nova camada, vocês podem ver que aqui, ó, esse é a minha imagem padrão, a gente sempre vai ter uma escrita background aqui, que ou vai ser a tela em branco. Quando você cria um arquivo novo, vai ter aqui um quadradinho branco escrito background e o layer travado, ou então se você importar uma imagem, que é o caso meu aqui, que eu fiz, ele vai trazer a imagem como fundo e vai travar ela. Então, se a gente clicar aqui no iconezinho de mais, esse quadradinho com mais, a gente vai criar uma nova camada aqui em cima, e quando fica esse quadriculado, significa que a camada está transparente e vazia. E ele vai dar o nome aqui, ó, Layer 1. Feito isso, aí a gente já pode começar a mexer na nossa imagem. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui na ferramenta de pincel, a ferramenta do brush. Se você só deixar o mouse em cima dela, ele mostra uma descrição da ferramenta. Deixa eu fazer assim, ó, porque ele não está aparecendo aqui para vocês. Mas, por exemplo, se a gente só colocar o mouse aqui em cima, pronto, ele vai e mostra uma pequena descriçãozinha do que é o brush. Aí, se o programa de vocês estiver em português, ele vai dar, obviamente, a descrição em português. Mas enfim, a gente vai, clica nele e agora, dependendo da cor que a gente está selecionada, a cor que a gente seleciona no Photoshop é aqui nesses quadradinhos. Então, cor primária e cor secundária, se a gente apertar X no teclado, ele inverte as duas cores. Então, saiba que é esse o esquema. Então, e a gente pintar aqui em cima, pronto, a gente está pintando em cima da nossa imagem sem destruir a imagem do fundo original. Porque se eu vier aqui nas minhas camadas, nessa parte aqui, e clicar no olhinho, a gente consegue esconder a camada que a gente está trabalhando em si. A gente pode fazer isso tanto com a camada que eu acabei de editar, que eu acabei de pintar, quanto a camada de baixo. E aí a gente só tem o que eu acabei de fazer aqui, que é de fato essa pinturinha aqui. E é basicamente isso, galera. E como eu falei, o Photoshop funciona com relação a layers. Então, por exemplo, se eu quiser editar essa imagem, eu vou editar um controle aqui, por exemplo, desses que eu estou usando. Eu posso destravar a imagem e eu posso vir aqui, apertar e segurar Alt, que é a ferramenta que supostamente duplica os objetos, os itens aqui no Photoshop. Clica e segura no layer, arrasta para baixo, o mouse vai ficar
com esse íconezinho aqui, ó, o mouse vai virar esse íconezinho, que é esses dois mousezinhos, um preto e um branco, significa que a gente está duplicando um arquivo. E se a gente soltar, pronto, a gente duplicou a nossa imagem. E daí, só para efeito de demonstração para vocês aqui, eu não vou me alongar muito no processo aqui de seleção. Mas pronto, a gente selecionou, eu posso selecionar aqui a camada de cima, né, essa daqui, que é a que eu tô editando aqui o controle, criar uma máscara, que por acaso é esse íconezinho aqui, se a gente clicar nele a gente vai criar uma máscara, e pronto. A gente vai ver que o nosso layer que a gente estava editando continua intacto lá no fundo, só que agora com uma máscara criada. Onde é preto vai desaparecer, onde é branco vai continuar aparecendo. Então, por exemplo, e se eu vier esconder a camada de baixo, a gente fica só com o controle aqui para a gente poder editar. E agora descrevendo um pouquinho as ferramentas básicas aqui para vocês. Então, essa primeira ferramenta aqui do lado esquerdo, a primeira, obviamente, é a ferramenta de mover. Então, se eu clicar aqui, ó, no meu controle com a camada selecionada, vocês podem ver que já aparece um quadradinho em volta da seleção. Clicar e arrastar, eu vou mover o meu objeto, a minha imagem ou o que for que você estiver editando aqui. Agora, se eu vier e, por exemplo, pegar essa segunda ferramenta aqui, é a ferramenta de seleção. No caso, ferramenta de seleção quadrada, é a retangular, digamos assim. Ferramenta de seleção. Isso, de novo, se você só colocar o mouse em cima, ele vai aparecer a descrição para você. Para mim não está aparecendo porque eu tenho um monitor aqui na esquerda e a descrição está aparecendo nesse segundo monitor. Mas, por exemplo, se eu clicar nela, aí a gente vai poder desenhar um quadrado aqui, um retângulo, e a gente vai selecionar o que a gente estiver indicando para o Photoshop. O detalhe é, se a gente apertar Ctrl D, a gente desseleciona qualquer coisa que tiver selecionado, e se a gente apertar Shift, a gente faz certinho no formato padrão, digamos assim. Então, por exemplo, aqui ó, com o Shift apertado, a gente está criando um quadrado certinho. E se a gente apertar Alt junto com o Shift, a gente vai criar um quadrado perfeito a partir da onde a gente primeiro clicou. Então, por exemplo, eu quero fazer uma seleção quadrada a partir do meu olho aqui. Então eu dou Ctrl D para selecionar aquele lado, aperto Shift e Alt, clico no meu olho e arrasto e pronto, a seleção vai começar a crescer a partir da onde eu cliquei com o mouse num quadrado perfeito e com o centro onde eu cliquei. Então, por exemplo, se a gente vier aqui de novo na ferramenta de seleção, apertar e segurar em cima dela, ela vai abrir outras opções que essa mesma ferramenta consegue fazer pra gente. Então a gente tem a ferramenta elíptica. Se a gente clicar, vier aqui de novo pro meu olho, der um zoom, que por acaso o atalho de teclado é Ctrl barra de espaço, a gente ativa o zoom, clica, arrasta para a direita e para a esquerda, é o zoom que a gente vai conseguir dar. Então, por exemplo, aqui ó, para a esquerda a gente tira, para a direita a gente dá zoom. E se a gente vier aqui agora com a ferramenta de seleção, de novo, Shift, Alt e clica, a gente vai conseguir fazer certinho uma seleção em volta do meu olho. Então, essa é uma diquinha rápida aí para vocês. De novo, lembrando que as ferramentas, eu estou explicando o básico do básico só para vocês iniciarem aqui, mas, de novo, vai depender muito do que vocês querem fazer. E também lembrando que se a gente clicar e segurar, ele abre várias outras opções aqui de ferramentas, né? Então a ferramenta de mover funciona também. E depois a gente tem as ferramentas aqui, ó, esse terceiro íconezinho é a ferramenta de seleção inteligente. Se a gente clicar e segurar, ele vai ter várias opções de seleção inteligente. Então essa aqui é a Selection Brush. Então ele vai colocar um pincel na nossa tela e onde a gente pintar, ele vai transformar em seleção. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o controle e vier aqui em cima de novo, clicar em uma ferramenta de seleção, ele vai transformar exatamente o que eu pintei em uma seleção. Então, isso aqui é mais para quando você está de fato pintando no detalhe, essa ferramenta vai funcionar. E depois a gente tem ferramentas como, por exemplo, a laço, que daí a gente vai ser o desenho livre, né? Então, o desenho que eu fizer aqui com o mouse vai ser o desenho que ele vai transformar em uma seleção. Então, se, por exemplo, eu tiver com uma caneta, uma pen, né? Tipo, aquelas estilos para a gente desenhar, a gente consegue vir e manualmente recortar aqui em volta o controle, por exemplo, no desenho livre. É bem difícil, não é o jeito mais recomendado. Ou então a gente tem essa outra ferramenta aqui que é a Magnetic Lasso Tool. A Magnetic Lasso Tool ela vai usar o contraste da imagem para ajudar você a fazer a sua seleção. Então, por exemplo, aqui ó, onde eu tenho o controle branco com o fundo escuro, se eu colocar um cliquezinho aqui, ó, eu não preciso ir clicando mais e a própria ferramenta vai pegando a área de contraste e vai fazendo a seleção
para mim. Então esse é um jeito bem legal. Se eu clicar, ele coloca um cliquezinho manual ali. Não é perfeito, como vocês podem ver, ela já deu uma quebradinha aqui no fundo, ó. Então, por exemplo, nessa parte aqui ela já deu uma quebradinha, mas enfim, ajuda bastante o processo. Então, por exemplo, se eu quiser vir e adicionar uma seleção a mais agora, eu posso vir aqui em cima nas minhas ferramentas, selecionar uma outra ferramenta, como por exemplo essa Lasso Tool, a ferramenta de desenho livre. Eu venho aqui, onde eu já selecionei, aperto Shift, vocês vão ver que o mouse ali na frente, ó. O meu mouse, quando eu aperto Shift, ele aparece a ferramenta que eu estou selecionada com um maisinho, significa que eu vou adicionar uma seleção. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e desenhar o que ele não pegou. Tudo que estiver dentro do que eu desenhar vai adicionar a seleção. E o mesmo funciona se a gente apertar só o Alt. Então, se a gente apertar o Alt, vai aparecer o ícone da nossa ferramenta com um menuzinho, que significa que tudo que eu desenhar e tiver dentro do círculo, né, dentro do que eu desenhei, vai ser removido da nossa seleção. Então, como vocês podem ver, o círculo ali fez a seleção ser subtraída, o desenho que eu fiz ser subtraído da seleção que eu acabei de fazer. E se a gente apertar Shift e Alt, ele vai fazer um X e aí ele vai pegar a seleção só que tiver dentro do que a gente desenhou. Começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas por exemplo, eu quero, por exemplo, aqui, ó, na parte dos botões. Vamos fingir que eu selecionei todos os botões aqui sem querer, mas eu queria, por exemplo, só selecionar o bolinha. Eu aperto Shift Alt, ele vai aparecer o xizinho e eu vou refazer meio que a seleção aqui certinho. E quando eu soltar o mouse, ele vai tirar tudo o que está fora do desenho que eu acabei de fazer e pegar só o que eu desenhei. Então essa é uma outra ferramenta aqui, uma outra funcionalidade da ferramenta de seleção em si. Se você quiser reenquadrar a sua imagem, então por exemplo, tem aqui a minha imagem, eu tenho muito espaço aqui na direita e na esquerda. Por exemplo, a câmera está desarmada, coisas assim. Eu posso vir aqui na ferramenta de Crop, que é essa ferramenta aqui, a quinta ferramenta. A gente clica, ele vai habilitar essa interface diferentona aqui. E é só a gente clicar e arrastar para os lados que pronto, a gente já vai conseguir reenquadrar a nossa imagem. Então pronto, agora está enquadrada certinho. Caso o de vocês esteja travado, então por exemplo, quando vocês forem mexer, por exemplo, aqui no lado, ele mexe todos os cantos de uma vez, por exemplo, do jeito que está aqui, talvez seja porque você tem um número aqui. Então, por exemplo, no meu caso estaria 16:9, que é a proporção. Não importa onde eu clique aqui, ó, ele vai manter a proporção da imagem pra gente justamente preservar a proporção. Então, se tiver acontecendo, é só você vir aqui em cima, nesta parte aqui, ó, onde ele tem width e height, que é largura e altura, vezes resolução. É só a gente vir aqui e zerar esses valores, pronto. E a gente vai poder editar com a nossa proporção que a gente quiser, para falar a verdade. Depois disso, a gente tem a ferramenta de conta-gota, que nada mais serve do que para a gente pegar cores, né? A gente vai usar o conta-gotas como sampler de cor. Então, por exemplo, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, nos quadradinhos que eu falei que são as cores que a gente está selecionando, a primária e a secundária. Por exemplo, a cor primária com o conta-gotas ligado, se eu vier aqui no preto do pôster da parede, na hora que eu clicar, ele vai transferir a cor aqui para a cor primária. Então, mesma coisa se eu vier aqui nesse roxo do fundo, se eu clicar e segurar, a gente vai ver quais são as cores. Então, depois disso, a gente vai ter aqui a ferramenta de brush, a ferramenta do pincel e a ferramenta de texto, caso você queira colocar algum texto aqui na imagem de vocês. Se vocês só clicarem, ele já vai criar um Lorem Y aqui, que nada mais é do que um placeholder, né? Tipo, alguma coisa temporária, um texto temporário só para você não criar um texto e ele desaparecer porque não tem nada escrito nele de fato. E se a gente vier agora aqui na ferramenta de mover, a gente consegue editar esse texto sem problema, mexer de um lado para o outro. Se a gente clicar nos cantinhos aqui do texto ou da imagem ou do objeto que a gente estiver manipulando, vocês vão ver que o íconezinho do mouse vai mudando. Se eu clicar aqui na direita, eu escalo ele. E de novo, para a gente quebrar a escala, para a gente quebrar a proporção, é só a gente apertar Shift e pronto, eu consigo distorcer aqui o texto que eu estou editando. Então dá para fazer esse esqueminha apertando o Shift. Então, das ferramentas, eu acho que é mais ou menos isso, basicamente isso que eu falei. Vai depender muito do que vocês estão fazendo no Photoshop para usar as ferramentas de fato. Mas esse aqui é uma introdução básica só para dar um norte para vocês aí que querem começar a editar no Photoshop. Com relação à interface, eu gosto da interface desse jeito aqui.
E se a gente ver aqui em janelas, as janelas que eu tenho aberta é a janela de cor, a janela dos layers e a janela das bibliotecas, que são justamente essas daqui da direita. Então, as camadas, as bibliotecas e as cores. Então, são essas as janelas que eu abri aqui no meu Photoshop. Com a adição dessas outras opções aqui, ó, o próprio opções, ferramentas e barra contextual. A barra de opções é essa barrinha auxiliar que tem aqui em cima, então eu gosto de deixar ela, porque geralmente eu edito algumas informações aqui mesmo, como por exemplo a própria proporção da imagem quando a gente ia cropar a nossa foto, quando a gente ia cortar um pedacinho dela, então dá pra gente editar algumas coisas mais rápido aqui. A abinha Tools é justamente essa abinha aqui, ó, que fica na esquerda, então caso ela desapareça, saiba que é essa abinha que você escondeu, a abinha Tools, e a Contextual Bar é esta abinha aqui. Então, por exemplo, se eu clicar numa ferramenta de seleção e fizer uma seleção qualquer aqui, essa ferramenta vai aparecer, a Contextual Bar. A gente vai ter algumas informações a mais aqui que ele vai dar pra gente com relação ao que a gente estiver usando. Então, por exemplo, se eu mudar para a ferramenta de pincel, então olha, já está mudando algumas opções aqui. Isso vai depender do que você estiver fazendo. O Photoshop vai tentar adivinhar o que você está fazendo para te recomendar algumas funcionalidades. Como por exemplo, ó, no meu caso aqui, eu estou com a foto selecionada e ele já me deu a opção de selecionar o subject, que é o assunto, ou então remover o background. Isso aqui ele vai usar a inteligência artificial para fazer essas duas ações. Mas foi justamente o que eu usei para fazer a seleção do controle aqui, mas só que o que eu usei para fazer o controle foi vir aqui e clicar de fato na ferramenta. Eu não pedi para o próprio Photoshop fazer isso, mas por exemplo, se eu tiver aqui com a minha foto selecionada, eu posso clicar para ali remover o background, ele vai processar e pronto, ele vai remover o fundo da imagem e aí eu já vou conseguir, por exemplo, vir aqui embaixo na adição de layers, criar um novo layer, jogar para baixo da minha imagem, vir aqui, eu posso apertar Shift F5 para preencher com alguma cor, e eu posso vir e colocar, sei lá, 50% cinza, e dar OK e pronto, eu já tenho a minha foto recortada, entre muitas aspas, porque o trabalho que o Photoshop faz não é perfeito, ajuda muito, mas não é perfeito, como vocês podem ver aqui, ó, no meu cabelo, aqui embaixo do braço também tá meio esquisito, aqui sobrou uma sombra, mas ajuda bastante a gente. Então galera, como eu falei, isso aqui é um vídeo extremamente inicial aqui só para ensinar vocês os primeiros passos a mexer no Photoshop. E obviamente as ferramentas que vocês vão usar aqui vai depender muito do que vocês vão fazer no Photoshop. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a edição, por exemplo, de rosto. Eu quero tirar imperfeições do rosto. Então a gente vai usar várias ferramentas aqui, diferentes dessas aqui que eu usei, que eu nem cheguei a comentar, para tirar, por exemplo, essas marquinhas aqui, a gente consegue tirar umas espinhas, consegue melhorar, por exemplo, tirar essa olheira, a gente consegue clarear, tirar esses pedaços de sobrancelha aqui que saiu de artefato da imagem, a gente consegue fazer tudo isso, mas de novo vai depender muito do que vocês quiserem fazer aqui no Photoshop de vocês. E para finalizar, finalizado agora mesmo, uma coisa que eu recomendo que vocês façam é, assim que vocês abrirem o Photoshop, configurem isso aqui uma vez só, não precisa fazer mais coisa. A gente vai vir aqui em Edit, aqui em cima, ó, tem o íconezinho do Photoshop, File, Editar. A gente vai vir lá embaixo em Preferências, a gente vai vir aqui em Performance, ou Performance, caso o programa de vocês esteja em inglês, e a gente vai vir aqui, ó, nessa parte. Aqui vai depender do quão forte é o computador de vocês. Eu recomendo que vocês deem bastante memória pro Photoshop, não precisa ser 100%, obviamente, mas em torno de 80% da memória RAM do seu computador, eu recomendo que vocês dediquem ao Photoshop. Caso você use o Photoshop com outros programas abertos, aí diminua esse valor. E aqui no History Stages, né, o quantos passos do histórico que o Photoshop vai armazenar, eu geralmente coloco em pelo menos 150. Porque com isso, quando a gente der OK aqui, o Photoshop vai guardar 150 passos do que a gente fez aqui. Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui no histórico do que eu fiz, vai ter tudo que eu fiz aqui, ó, todos os healing brushes que eu cliquei, todo o fio, então eu consigo voltar vários passos, por exemplo, caso eu tenha feito alguma coisa errada muito antes e que eu não podia ter feito errado e eu tenho que voltar. Então, isso é um passo interessante aqui para a gente fazer também. E essa abinha, caso vocês não estejam vendo ela, é só vir aqui no Window,
nas janelas e colocar aqui, ó, History. Ele vai abrir uma abinha dessa, ele talvez abra nesse esquema. Daí é só vocês clicarem aqui em cima desses risquinhos e jogar em cima de onde vocês quiserem encaixar ele, que ele vai ficar bonitinho ali para vocês usarem. Então, galera, é basicamente isso para esse primeiro tutorial aqui. Como eu falei, se inscreve aqui no canal, vou ensinar muitas outras coisas e aí, de fato, a fazer coisas. Então, por exemplo, como recortar uma coisa, um objeto do jeito certo, como tratar pele, por exemplo, fazer edição de pele, embelezamento, digamos assim. Então se inscreve aqui que eu vou fazer vários tutoriais desses e bem desse jeitinho aqui que eu mostrei pra vocês, bem explicadinho, ensinando vocês de fato a fazer e não só a repetir mecanicamente os comandos. E é isso, galera. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like, ajuda muito a gente a crescer e já sempre mais conteúdo pra vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo, galera.